Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações... Era 00:59 do dia 29 de novembro de 2016, quando a maior tragédia esportiva do Brasil chocou a cidade de Chapecó, no oeste catarinense. O avião, que transportava a principal equipe de futebol da cidade, colidiu com o Monte Cerro El Gordo, em La Unión, na Colômbia. O maior desastre aéreo envolvendo uma equipe de futebol resultou na morte de 71 pessoas, entre atletas, comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulantes. Que o espírito de Koldá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, gritou gol, Danilo, foi o Koldá! Foi o espírito de Koldá que salvou essa aí! Golutini! Danilo, o espírito de Koldá estava com você agora, Danilo! A equipe do Oeste Catarinense chegava à sua primeira final de competição internacional. Conseguiu a tão sonhada classificação ao eliminar na semifinal da Sul-Americana a equipe argentina San Lorenzo. O destaque da classificação foi a atuação do goleiro Danilo Padilha, que fez defesas espetaculares na partida. Quis o destino que a última defesa de Danilo entrasse para a história do futebol mundial. A delegação da Chapecoense voava em direção à cidade de Medellín, na Colômbia, para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A delegação estava em um voo fretado da companhia aérea Lamia, quando caiu entre as cidades de La Serra e La Unión, próximo de Bogotá. A viagem da equipe catarinense iniciou horas antes da tragédia acontecer. A delegação saiu de Chapecó em direção ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De lá, a delegação pegaria um voo direto para Medellín. Porém, a ANAC não permitiu o translado. Sendo assim, a equipe partiu de Guarulhos às 15h15 em um voo comercial com a companhia aérea Boa, seguindo rumo a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Para o trecho final da viagem, a equipe catarinense fretou um voo com a companhia aérea boliviana Lamia. Passageiros e tripulantes não imaginavam que esse seria o seu último voo. Pouco antes de pousar no aeroporto José Maria Córdova, em Rio Negro, nos arredores de Medellín, o piloto da aeronave, Miguel Quiroga, fez contato com a torre de controle por volta das 22 horas, horário local da Colômbia. Miguel solicita permissão para aproximação e relata problemas de combustível na aeronave. Damos prioridad para la aproximación directa, se nos ha presentado un problema de combustible. Usted solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? A controladora de voo Yané Molina alerta que há tráfego abaixo da aeronave e pede que o piloto aguarde a permissão de pouso. Yané ainda pergunta quanto tempo o avião tem para permanecer em aproximação. Miguel informa que está com emergência de combustível e solicita o trajeto final. O piloto ainda afirma que está em falha total, elétrica total, sem combustível. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. A
A torre de controle retorna e anuncia que a pista está livre para o pouso da aeronave 2933 da Lamia. O piloto da companhia solicita direção para pouso. A aeronave já estava em falha elétrica. Pista libre de operable lluvia sobre la estación Mamá India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. A controladora notifica que o radar da aeronave foi perdido e pede para que o piloto indique o rumo da aeronave. Os diálogos nos próximos instantes são para orientar Miguel a realizar o pouso do avião. O último contato entre a torre de controle e o piloto foi às 22h15 do dia 28 de novembro, horário local da Colômbia. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima May, India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Jesús. Por favor, necesitamos ayuda. Alguien, por favor. O Cerro El Gordo, local em que a aeronave 2933 da Lamia caiu, era de difícil acesso. O mau tempo na região metropolitana de Medellín e a baixa temperatura durante a madrugada dificultaram os resgates. Os primeiros socorristas chegaram aos destroços do avião 2 horas após a queda da aeronave. Era possível chegar no local somente com caminhonetes 4x4. Ao chegar no local, era impossível não ouvir os pedidos de socorro. Os gritos eram tantos que tornou-se difícil localizar de onde vinham. Isso por conta da escuridão nas montanhas. As vítimas estavam em meio aos destroços do avião. Malas estavam jogadas pelo chão. Havia assentos por todos os lados. As turbinas estavam destruídas. A fuselagem do avião estava completamente arruinada. E foi ali, no meio de toda aquela destruição, que 71 pessoas perderam a vida. 71 profissionais não deram sequência aos seus sonhos. Foi ali que o mundo passou a conhecer a Chapecoense, de maneira trágica, em um erro humano que poderia ter sido evitado. Morreram no acidente Ananias, Arthur Maia, Bruno Rangel, Canela, Caramelo, Kleber Santana, Danilo, Denner, Felipe Machado, Gil, Jimenez, Josimar, Kempes, Lucas Gomes, Marcelo, Matheus Biteco, Sérgio Manuel. O resgate das vítimas iniciou logo após a chegada dos socorristas. O primeiro a ser resgatado foi o lateral Alan Ruschel. Voluntários no resgate relataram que uma criança guiou os socorristas até que chegassem ao lateral. Novos caminhos foram abertos para auxiliar nos resgates. Alan chegou ao hospital por volta das 2 horas da manhã, no horário local. O atleta apresentava fratura na perna, lesão abdominal, além de fraturar uma das vértebras de sua coluna. Por volta das 5 da manhã em Brasília, o primeiro resgatado chegou ao Hospital de la Serra. Foi o lateral chapecoense Alan Ruschel. Mais 6 sobreviventes foram encontrados. A aeromoça Jimena Soares, o técnico de aeronave Erwin Tumiri, o jornalista Rafael Hensel e 3 jogadores. Os goleiros Foman e Danilo e o zagueiro Neto, o último a ser retirado dos destroços.
O goleiro Jackson Follmann sofreu lesões graves nos membros inferiores e precisou amputar a perna direita. Também passou por cirurgias para evitar a amputação do pé esquerdo. Ao ser encontrado preso entre poltronas e pedaços da fuselagem do avião, Jackson Follmann disse que não sentia as pernas e pediu: "Não me deixem morrer". Dentre os atletas sobreviventes, Follmann foi o único que não pôde fazer mais o que tanto amava: jogar futebol. O jornalista Rafael Hensel foi resgatado com problemas respiratórios graves. Ele sofreu um traumatismo torácico após fraturar diversas costelas no momento da queda do avião. O sobrevivente também apresentava uma fratura no pé. A comissária de bordo, Jimena Soares, e o técnico de voo, Erwin Tumiri, foram resgatados e encaminhados a hospitais da região, mas não apresentaram lesões graves e receberam alta dias após o acidente. O goleiro Danilo Padilha também foi resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Após passar 7 horas entre os escombros, o último sobrevivente a ser resgatado foi o zagueiro Hélio Neto, graças à persistência de um policial que, ao ouvir seus gemidos de dor, pediu ajuda para resgatá-lo. Neto estava embaixo da fuselagem da aeronave e foi resgatado quando as buscas por sobreviventes já estavam por encerrar. O atleta sofreu um trauma crânioencefálico, fraturas expostas e diversas lesões pelo corpo. Os corpos das vítimas fatais começaram a ser recolhidos no dia seguinte ao acidente e encaminhados para reconhecimento no IML. A identificação de todos os corpos foi finalizada no dia 1º de dezembro. Logo após, as vítimas foram liberadas para a preparação dos corpos por 4 funerárias de Medellín. Às 16 horas da Colômbia, 19 horas de Brasília, teve início o translado dos corpos de 50 vítimas brasileiras. 3 aeronaves Hércules da Força Aérea Brasileira foram enviadas para trazer os corpos, que foram velados coletivamente na Arena Condá. O primeiro avião chegou ao aeroporto de Chapecó às 9h28, o segundo às 9h43. Minutos após a chegada, começou a cerimônia fúnebre no aeroporto, com o desembarque dos caixões das vítimas. Sejam bem-vindos de volta a casa. Que Deus abençoe a todos. 3 de dezembro de 2016, um sábado chuvoso na cidade do Oeste Catarinense. O sentimento dos moradores de Chapecó representava a tristeza de toda a nação. O sentimento de perda pairava pelas casas, pelas ruas, pela Arena Condá e por todo o país. O cortejo dos caixões foi iniciado às 11h15. Os eternos campeões da Chapecoense percorriam as ruas da cidade. Flores e lágrimas eram derramadas durante o trajeto dos caminhões com as vítimas do trágico acidente. A chegada dos caixões na Arena Condá foi por volta de 12h30. Os torcedores e familiares aguardavam desde cedo o momento da despedida. Os caixões foram entrando um por um e sendo destinados a seus familiares. 50 profissionais retornaram para suas famílias dentro de um caixão. 1 a 1. Os caixões, conduzindo as vítimas, entram na Arena Condá.
Mães, pais, filhos, esposas e amigos velaram seus entes queridos de forma abrupta. A comoção pelo trágico acidente foi mundial. Jornais de todo o mundo noticiaram que jogadores, jornalistas, dirigentes e comissão técnica perderam a vida enquanto lutavam pelos seus sonhos. Torcedores desejavam forças aos familiares e amigos das vítimas. A tragédia no voo da Chapecoense foi um episódio triste para todos os apaixonados por futebol. A cobertura do acidente foi intensa. Jornalistas traziam novas informações em meio à tristeza de perder colegas no acidente. A entrevista da mãe do goleiro Danilo ao jornalista Guido Nunes, da Rede Globo, emocionou a todos que acompanhavam o velório. A mãe, que acabou de perder um filho, teve forças para abraçar e confortar alguém que perdeu tantos outros colegas de profissão. Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não, né? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? De todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquelas pessoas que estavam lá na fundo, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. A Chapecoense se tornou campeã da Sul-Americana de 2016, em um gesto de bondade e solidariedade de uma nação colombiana que se comoveu por inteiro com a tragédia do avião 2933 da Lamia. O acidente com a delegação da Chapecoense aconteceu por falta de combustível na aeronave. Uma falha humana que poderia ter sido evitada em diversos momentos durante o trajeto para o aeroporto de Medellín. Vidas poderiam ter sido salvas se a cabine de controle tivesse avisado aos tripulantes o que estava acontecendo. 71 sonhos foram interrompidos em uma tragédia que ficará marcada na história do futebol. O dia 28 de novembro de 2016 nunca será esquecido. O Altas Pautas de hoje foi apresentado por Érica Guckert, produção de Priscila Gomes, redação de Érica Guckert, Maria Eduarda Gaspar e Rafael Alves, edição de Saulo Felipe, Irã Gabriel e Felipe Lopes.